Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um estudo do livro do Atos dos Apóstolos. Nós hoje vamos estudar o capítulo 22, versículo de 1 até o versículo 30. Estamos aí chegando ao final desse livro, da reflexão desse livro. No último programa que nós gravamos, nós terminamos com Paulo sendo preso e na escada ele pede para falar com o seu povo, com o povo judeu. O texto aqui no versículo, a partir do versículo 2 em diante, fala que ele fala com esse povo em língua hebraica. É difícil dizer de fato qual língua, porque quem está narrando isso é o Lucas. Mas como a gente sabe que a língua hebraica é usada mais para a leitura dos textos sagrados, é possível que o Paulo tenha falado em aramaico. Isso é só uma hipótese muito aceita no meio bíblico. E o Paulo, então, ele vai aí tentar, dentro desse discurso, convencer os seus irmãos judeus da sua dita conversão. Um dado importante aqui é que nós temos que ler esse capítulo 22 não com o olhar do Paulo, mas com o olhar de quem escreve, do Lucas. Muitos desses pontos que nós vamos refletir hoje fazem parte aí da visão da época em que aquele que está narrando coloca na boca do seu personagem as suas próprias ideias do momento que está vivendo. Lucas, ele usa muito ficção com história, porque o importante para ele é que a verdade sobressaia, mesmo que você tenha que criar pequenas histórias para que essa verdade apareça. Por exemplo, nós não sabemos se esse discurso de fato aconteceu. Nós nem sabemos aí, nós vamos ver na frente que o Paulo diz ter retornado a Jerusalém depois de Damasco. Isso nós temos certeza que não aconteceu. O próprio Paulo, nas suas cartas, deixa isso muito claro. A questão é que o Lucas quer mostrar que a vocação de Paulo é uma vocação que surgiu do meio judaico, que ele não está indo contra a instituição judaica, e que o mais importante é que toda a sua missão, nós vamos ver isso depois, já no finalzinho, que toda a sua missão para os gentios, ela brota do próprio templo. É no templo que, segundo esse capítulo 22, escrito pelo Lucas, o próprio Jesus Cristo aparece numa miragem, no êxtase, o termo mais correto é esse, e pedindo aí para que o Lucas fosse até os gentios. Quer dizer, a obra do Paulo é uma obra divina, é uma obra que vem do próprio Jesus e que do templo o próprio Paulo é enviado. Podemos dizer aqui que o Lucas está colocando na boca do Paulo a última tentativa do Paulo de converter os seus irmãos, dizendo que ele, Paulo, ele seguiu e segue todos os princípios do judaísmo, mas que o próprio Deus fez com que ele se convertesse aí a Jesus Cristo. Então vamos aí aos pontos centrais desse capítulo 22. Lucas narra que o Paulo ele tenta aí fazer vários elogios aos judeus, dizendo que ele é judeu de nascimento, que nasceu em Tarso, na Cilícia, e que foi aí, vamos dizer assim, entrou no mundo judaico através do Gamaliel, que era o grande líder dos fariseus, também discípulo, né? O Gamaliel era discípulo do Halel, que foi o grande mestre do farisaísmo. Portanto, Paulo é fariseu de formação, bom judeu, cumpriu todas as regras do templo, inclusive perseguiu a igreja, que aqui Lucas chama de o caminho, isso está no versículo 4. O Atos dos Apóstolos, por 9 vezes, chama o cristianismo primitivo de o caminho. Então aqui aparece novamente esse termo. E que ele perseguiu aí os seguidores de Jesus, né? E que Jesus aparece para ele no caminho de Damasco. Aqui aparece o nome, pelo menos na Bíblia grega de Jerusalém, o nome Nazireu. Aqui não está ligado ao voto, mas é muito mais Jesus, o Messias, essa é a ideia, só para que a gente entenda. Ele vai apresentar Ananias como um bom judeu, não como cristão, como ele fez lá no capítulo 9, versículo aí 10. Aqui ele apresenta o Ananias só como judeu, porque ele quer convencer que a obra dele é uma extensão do judaísmo. Depois ele vai dizer que o Ananias, esse bom judeu, ele que vai dizer que o Paulo vai ter que ser enviado a todos os povos, nas entrelinhas, os gentios. Esse é o problema aí que os judeus não concordam. E que depois que ele retorna para Jerusalém, tá? Isso no versículo 17,
Nós sabemos que ele não voltou, ele mesmo fala isso nas cartas, mas aqui o Lucas coloca ele em Jerusalém. Lá em Jerusalém, então, ele vai entrar em êxtase. O próprio Cristo pede para que ele saia do templo, porque eles não vão escutar ele. O Paulo insiste que vão escutar, porque ele perseguiu a igreja, ele viu Estevão, né, sendo martirizado. Aí a palavra mártir já aparece, uma palavra grega para aqueles que deram testemunhas de Jesus Cristo. Mesmo assim, então, do templo, Jesus Cristo pede para que ele pregue, né? Na verdade ele fala Deus, que o próprio Deus, Jesus, que ele pregue para os gentios. Aqui os judeus abandonam Paulo porque Jesus aqui está substituindo o próprio Deus no templo. Para eles era algo inadmissível. Em outras palavras, o templo não tem mais função. Onde está Deus, aí está o templo de Deus, não mais em Jerusalém. Por isso que os judeus não escutam, os judeus não vão escutá-lo. E aqui então finaliza toda a tentativa de Paulo dessa conversão dos judeus. Veja que o Atos, o Paulo o tempo todo vai tentando converter os judeus e a frustração sempre era algo muito presente. Não foi diferente aqui no capítulo 22, encerra-se a tentativa do Paulo dessa conversão dos judeus. O Paulo então vai ser preso pelo tribuno. O tribuno então pede para que ele seja açoitado, mas o Paulo vai lembrar das leis romanas. Para o centurião, que ele é romano, ele não pode ser nem preso sem julgamento, muito menos ser torturado. Nós temos aí a lei Pórcia, ou Pórcia, a lei Júlia, que são algumas das leis aí que proibia aos judeus de serem, os romanos, proibiu os romanos de serem presos sem julgamentos e também de serem torturados. Durante toda a República essas leis foram criadas para proteger os romanos. E aí um dado interessante, o Paulo vai dizer que ele conseguiu do nascimento ele conseguiu então essa cidadania diferente do tribuno que teve que comprar caramente essa cidadania. O que mostra que a família do Paulo possivelmente era uma família de escravos que foram libertos e conseguiram essa cidadania romana. O texto termina com o Paulo sendo levado ao Sinédrio para que o Sinédrio explique por que ele estava preso. Aqui é um dado interessante. O que o Lucas quer colocar o Paulo é como discípulo de Cristo. Da mesma forma que Cristo foi para o Sinédrio, vai ser julgado e depois entregue aos romanos, o mesmo vai acontecer com Paulo. Vai ser julgado, vai ser entregue aos romanos e depois então começar a última viagem em cativeiro para Roma. É isso aí, um abraço, até o próximo programa.